Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo, hoje, da obra A Gênese, os Milagres e as Previsões segundo o Espiritismo. Convido a todos a elevar os pensamentos, fazer uma prece de agradecimento a Deus por mais esta oportunidade que temos de, em união, aprender e, através do aprendizado, que possamos, então, realizar o bem. Sob a vigília da espiritualidade maior e de Deus, nosso Pai, damos início a mais um estudo. Que assim seja. Boa noite aos que estão chegando agora. Hoje, dia 26 de novembro de 2023, daremos então continuidade aos estudos da obra A Gênese. Nós paramos no item 20, ainda do capítulo 1º, cujo tema é Caracteres da Revelação Espírita. Ok? Então, convido a todos a acompanhar, eu farei a leitura e depois nós comentaremos. Item 20. Só o fato da possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis do mais alto valor. É todo um mundo novo que se nos revela e que assume tanto mais importância quanto mais atinge todos os homens, sem exceção. Com sua generalização, este conhecimento não pode deixar de causar uma profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças que têm tão grande influência nas relações sociais. É uma revolução total que se opera nas ideias, revolução esta tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se acha circunscrita a um povo, a uma casta, mas atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Vamos fazer uma pausa aqui para interpretar este trecho, né? A comunicabilidade com os espíritos, né? Fato comprovado por Allan Kardec, com metodologia científica que afeta a todos, né? Sem exceção, afetando, né? Como ele menciona, costumes, hábitos, crenças, né? E não é circunscrita a um único povo, mas a todos. Uma coisa que nós sempre vemos é que a ligação direta com Deus, que é a nossa consciência, nos leva sempre à verdade. E quando nos toca a comunicação, né, no que tange ao outro mundo, né, a vivência do corpo, da alma, né, a morte do corpo, a vivência do espírito pós a morte do corpo, é algo que nos toca, né, é algo que de alguma forma, como se nós já soubéssemos em nosso âmago, por mais que algumas crenças materialistas, né, creiam que com o corpo se morre também o espírito, se morre também a mente, se morre também a alma, mas nos é muito mais tocante, né, nos toca o coração, como é dito aqui, pensar que a sobrevivência, existe a sobrevivência da alma ao corpo. Luiz, gostaria de comentar um pouquinho sobre isso? Sim, me chamou muito a atenção, desculpem, boa noite a todos. Me chamou muito a atenção o que está escrito no texto, que essa comunicação com seres do mundo espiritual, ela acarreta profunda modificação nos costumes, caráter e hábitos. E aí, esse trecho me remeteu à questão 629 do Livro dos Espíritos, que trata da moral como sendo uma regra de boa conduta e, portanto, da definição entre o bem e o mal. E esse texto aqui nos fala da profunda modificação dos costumes, porque a moral ela é aceita e aplicada pela sociedade em cada época. Então, nós sabemos, né, que na época de Cristo, os hábitos eles eram longínquos, eles vinham desde a época de Moisés, e Jesus, então, introduzia os seus exemplos e as suas modificações. Então, como leitura complementar, para melhor compreensão desse trecho, né, que fala que a
comunicação com seres do mundo espiritual, ela acarreta profundas modificações, fica a sugestão de lermos essa questão, então, termos em mente essa questão. 629 do Livro dos Espíritos. Excelente. Então, quando a gente pensa na mudança de costumes, pensamos, né, como a alma sobrevive ao corpo, então, todas as nossas dívidas serão, de alguma forma, cobradas. Não acaba com a morte, então, tudo que se faz, se paga, se não nessa, em outra vida. Então, dessa forma, modificam-se os costumes e há necessidade, como o Luiz comentou, da reforma moral, já que existe essa permanência, né, do ser dentro do mundo, do universo, certo? Alguém gostaria de comentar? Paulo? Boa noite a todos. Na realidade, essa é a terceira revelação, né? O Espiritismo revela para o mundo a capacidade de haver a comunicação dos vivos com os mortos, né? Os encarnados com os desencarnados. E isso muda muito na sociedade o conceito que havia, porque essa comunicação ela era cercada de um mistério e circunscrita a algumas pessoas que eram considerados feiticeiros, bruxas, né? Que muito tempo foram perseguidos pela igreja. Isso agora se torna uma realidade. Essa eu acho que é a grande mudança. Exatamente, né? Esse é um dos caracteres da revelação, né? Então a gente vai se aprofundar agora um pouquinho nesse trecho, tá? Dando continuidade. É com razão, portanto, que o Espiritismo é considerado como a terceira das grandes revelações. Vejamos em que se diferenciam essas revelações e por que laço elas se ligam umas às outras. Então, agora, a partir do item 21, vai descortinar a primeira grande revelação da humanidade, a segunda, para que possamos chegar à terceira, que é o Espiritismo. Então, existe todo esse trabalho, né, de esmiuçar as revelações anteriores para chegar à conclusão, né, o Espiritismo é considerado, e por quê? Uma terceira revelação. Então, agora, item 21. Moisés, como profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou os fundamentos da verdadeira fé. Como homem, foi legislador do povo, pelo qual esta fé primitiva, purificando-se, deveria um dia espalhar-se por toda a terra. Certo? Então, aqui tem o desenvolvimento do primeiro argumento, né, o argumento da primeira revelação, vinda por Moisés, a revelação de que havia um Deus único, né, e havendo um Deus único, as suas leis deveriam ser também únicas, certo? Não haveria leis de vários deuses, mas de um único Deus. O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino e rejeitando o que não era senão transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, ajuntou a revelação da vida futura, da qual Moisés não havia falado, bem como das penas e recompensas que esperam o homem depois da morte. Aí aqui vemos a segunda revelação do Cristo, que fala de uma vida futura, né? Não basta pensar que com a morte tudo se quita, né? Todas as dívidas zeram, né? Como nosso amigo Luiz havia feito já num dos nossos vídeos, né? Publicados, que existe o balanço, né? A contabilidade do espírito que não acaba aqui, ela não zera com a morte, ela continua em uma vida futura. Alguém gostaria de comentar esses dois trechos? Luiz? Gostaria, sim, de falar alguma coisa sobre Moisés. E ele era um legislador do povo dele. E além dos 10 mandamentos, que pode se chamar de lei do Sinai, do Monte Sinai, né? Na parte na parte de legislador do povo, ele compilou, trouxe para o povo dele um guia com 613 mandamentos. Esses mandamentos nós encontramos
na Torá, que conta desde a história da criação do mundo por Deus até a chegada do povo judeu em Israel e também a morte de Moisés. E esses 613 mandamentos estão distribuídos nos 5 livros, que são equivalentes ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, sendo eles Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. E esses mandamentos, eles foram sendo modificados ao longo do tempo, porque eternos e imutáveis apenas os 10 mandamentos, que são da lei de Deus, que, como sabemos, é eterno e imutável. E só a título de conversarmos, então, sobre alguns desses 613 mandamentos, né? Havia um que falava temer a ele, ou seja, temer a Deus. Moisés, como legislador do povo, líder do povo dele, e o que precisou manter o povo com aquele mínimo de educação, né, necessária para que eles vivessem em sociedade. Também temos outro mandamento desses de transitórios, né? Não se curvar diante de uma pedra lisa. E então é isso, né? Eternos e imutáveis mesmo, os 10 mandamentos que todos nós conhecemos. E alguns outros desses 613 mandamentos, a gente já lê e já sabe, né, que eles têm apenas o caráter de transitoriedade. Perfeito, uma informação histórica muito interessante. Rui, gostaria de falar? Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos. Eu só queria fazer uma pequena síntese, né, a respeito dessa 21ª e 22ª, onde Kardec trouxe, né, através do Espiritismo, a revelação. E qual foi a primeira revelação? A primeira revelação veio para Moisés, né, onde ele colocou um Deus único, de todo amor, de toda bondade, mas para aquela época era uma lei dura, né, apesar de todo o ensinamento que ele trouxe através do Decálogo, que seriam os 10 mandamentos. E a segunda revelação, como foi colocado na pergunta 21, né, foi a lei do amor, trazida por Jesus, que é a perdoar os seus inimigos, amar o próximo como a si mesmo. É uma lei branda, uma lei do bem, né, que não castiga, não era um Deus perverso. E assim foi feito essa analogia. E sequência, qual é a terceira revelação? A terceira revelação seria a doutrina espírita, né, trazendo o que? A comunicabilidade do plano material com o plano espiritual. Essas duas junções é que explica os fenômenos existentes que até então não eram explicáveis. É aí que traz a Gênese, esse estudo de Kardec segundo o Espiritismo. Exatamente. E nós verificamos que conforme a humanidade vai evoluindo, as revelações elas vão se elaborando, né? Então, inicialmente, uma humanidade que precisava de uma severidade maior, né, de suas leis. Então, Moisés veio trazer essas leis de forma um pouco mais severa, que era necessário naquela época que fosse assim. A humanidade não estava preparada e evoluída o suficiente ainda para saber de coisas das quais hoje já sabemos. Jesus trazendo ainda uma elaboração da primeira revelação, né? Além do Deus único, o Deus de amor, o Pai amoroso, certo? E a terceira revelação, que será o Espiritismo, que nós vamos abordar. Tem uma mensagem no chat. E vamos ler aqui a mensagem do Juliano. Na obra Interminável, os Espíritos mencionam a quarta revelação, colocar em prática tudo isso. Exatamente. É verdade, só faltou fazer esse complemento, né? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Qual que é a quarta? Colocar em prática tudo aquilo que já foi ensinado, que já está aí, né, há muito tempo sendo explicado. É verdade.
E que nós já deveríamos ter feito isso já muito antes, né? Colocar em prática as revelações bem antes, as leis de Deus bem antes, né? Desde o princípio. Então, qual que é o motivo das revelações existirem? É aquela chacoalhão né, dos espíritos superiores para que a humanidade haja de acordo, né? Ande na linha, porque o conhecimento nós já o temos. Rejane, por favor. Que vem como o consolador prometido é que às vezes a gente se confunde um pouquinho, achando que a consolação é algo que vem para nos afagar. Na realidade, a consolação é a verdade expressa, que a gente, de uma forma racional, vai poder analisar e olhar para nós mesmos. De ver de uma forma racional, a verdade, ela é dolorosa, ela não acaba não sendo consoladora. E nós temos ainda muita dificuldade em aplicar, de fato, por não ser um processo fácil, mas é possível. Não só é possível, como é praticável, e nós temos os exemplos disso, né? Aqueles que vieram e praticaram. Cristo é um desses exemplos, né? Ele veio e praticou a lei do amor, ele não apenas a ensinou, a pregou. Então, é isso, Cristo veio com esse sentido também, né? De trazer a exemplificação das leis de Deus. Luiz? E complementando, então, esse item 22, ele faz duas referências à Revista Espírita. A primeira referência é de março de 1861. E o espírito que se comunicou, ele falou especificamente de Moisés, daquilo que ele trouxe, dizendo que a moral de Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se achavam os povos a que ela estava destinada a regenerar. E depois, o mesmo espírito, em setembro de 1861, aproximadamente 6 meses após, falou que Deus, são chegados os tempos, que Deus quer que nós alarguemos o quadro de nossos conhecimentos. Por isso, se fez necessária a chegada de Cristo à Terra, né? Porque é aquilo que a gente sabe, né? O que é hoje como uma lei transitória, amanhã não é mais. Então, veio Cristo trazer, não derrogando os 10 mandamentos, mas trazendo a síntese dos 10 mandamentos e exemplificando tudo sobre a lei de amor. Item 23. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de que ela é a fonte primitiva, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo pelo qual ele faz encarar a divindade. Não é mais o Deus terrível, zeloso e vingativo de Moisés, o Deus cruel e impiedoso que rega a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e extermínio dos povos, sem exceção das mulheres, das crianças e dos velhos, que castiga aqueles que poupam as vítimas. Não é mais o Deus injusto que pune um povo inteiro pela falta de seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente e que fere os filhos pela falta dos pais, mas sim um Deus clemente, soberanamente bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo suas obras. Não é mais o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra os deuses dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos e os chama a si. Não é mais o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é este mundo, ela está no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Aqui, então, Kardec, ele descortina, né, ele destrincha toda a lei e a explicação da segunda revelação de Cristo, né, que nós já estamos conversando a respeito. É o Deus que não é mais um Deus apenas de um único povo, né, do povo de Israel, mas é o Deus da humanidade, é o Pai da humanidade.
mensagem no chat. Fabrício, você poderia ler, por favor? Sim, o Juliano, complementando, no passado o homem reclamava do Deus punitivo e parcial. Na atualidade, o homem reclama do Deus justo, afinal a justiça torna-se injusta aos olhos sem fé. Comentem. Ele está pedindo para comentar. Vamos comentar, então. Exatamente, né? Acreditar numa vida posterior, né? A sobrevivência da alma traz justiça, né? A justiça verdadeira de Deus. Porque imaginemos a seguinte situação: crianças que morrem antes de ter, inclusive, gerado, né? Sequer gerado provas, expiações, e que muitas vezes morrem de forma muito cruel. Onde estaria a justiça de Deus se não houvesse havido uma vida prévia? Né? Da mesma forma, aqueles que tiveram uma vida completamente desregrada e morrem na santa paz, né? Como nós comentamos. Onde estaria a justiça divina se não tivesse uma vida posterior a essa, que tivesse a cobrança disso, a contabilidade disso, né, Luiz? Algumas observações sobre o Deus punitivo, tal como eles o tinham, né? Nós sabemos hoje que não é verdadeiro isso, que Deus é amor, né? Mas, naquele sentido de manter o povo sob suas rédeas, né? Uma figura de linguagem, então, Moisés se usou desses dizeres, né? Por exemplo, dentre as 613 leis de Moisés, tem uma que diz assim: destrua as 7 nações cananeias, para não deixar nenhum deles permanecer vivo. E o Cristo, ele enfatizou outro ponto de vista, né? Como vimos no item anterior, era da vontade de Deus que nós alargássemos o nosso conhecimento, a nossa moral, tudo aquilo que ainda faltava ao homem naquela época. E se nós formos olhar o Sermão da Montanha, tem muito a ver com esse texto aqui do item 23, né? Principalmente no Sermão da Montanha, quando Jesus diz: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Mais um outro trechinho. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orais pelo que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. E termina, então, pelo capítulo 5 de São Mateus, o Sermão da Montanha, dizendo, exortando: sede perfeitos, portanto, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Excelente. Amigo Milton, gostaria de falar? Boa noite a todos. Eu queria só fazer aqui um complemento, já foi dito, mas é importante ressaltar, né, que quando a gente fala do Deus punitivo, que fala aqui, foi apresentado por Moisés, é importante lembrar que naquela época, deixar isso destacado, que era preciso passar para as pessoas, ainda as pessoas, o ser humano, né, nós, enquanto humanidade, estávamos muito ainda brutalizados. Naquela época que as pessoas lutavam com espadas e tudo nesse sentido, não daria para Moisés vir e trazer palavras brandas, tinha que falar a linguagem que eles entendiam naquela época. Por isso, teve essa ideia do Deus punitivo, do Deus vingativo.
Depois, com Jesus, nós conhecemos o Deus de amor, e aí que nós já falamos aqui das revelações e das próximas. Nesse sentido aqui, que o irmão Juliano faz um comentário, que sempre também, que se a gente não tiver fé e não acreditar que Deus é justo e está cuidando de tudo, sempre a gente vai estar reclamando de alguma coisa, né? Sempre vai ter um problema, antes porque era punitivo, e depois porque Deus é justo. Então, é importante a gente aliar tudo, entender os contextos de cada época e sempre ter fé em Deus, que Ele cuida de tudo e que nós precisamos fazer a nossa parte. Exatamente. Juliano? Boa noite a todos. Dando continuidade à nossa linha de raciocínio aqui, né? Se você observar de forma imparcial tudo que acontece na existência, né? Nós temos o costume e a mania de acreditar que nós somos as vítimas das ofensas, né? A vítima das agressões, mas muito pouco nos colocamos na situação dos agressores, né? E quantas vezes nós somos aquele que estapeia a face do outro, nós somos aquele que profere a ofensa, né? Então, Jesus nos ensinou no pretérito a nos esquivar dos nossos ofensores, mas nos ensinou também a não ser o ofensor, né? A não ser aquele que afere a ofensa, que afere a agressão, né, em todos os aspectos da nossa existência, né? Então, vale a pena essa reflexão, porque o Espiritismo ele nos convida a olhar internamente, a deixar um pouco de lado a nossa visão de santidade que temos para conosco mesmo e a olhar internamente para aquilo que nós fazemos ao mundo, né? A olhar internamente para aquilo que nós provocamos, né? Então, muitas vezes, né, esses inimigos que são citados na Bíblia, na Gênese, enfim, o mal que é citado, ele pertence a nós e não ao próximo. Apenas um comentário. Exatamente. Eu só queria, antes de ceder a palavra ao Rui, comentar o que Milton havia comentado antes sobre a questão da linguagem, né? A linguagem adequada à época, que para que a humanidade da época de Moisés compreendesse, precisou-se usar dessa linguagem, né? Da linguagem que falava de povos que guerreavam, né? Que buscavam a justiça pelo fio da espada. Cristo já veio trazer a questão da exemplificação, pois a humanidade já estava um pouco mais amadurecida para aprender através dos exemplos, da observação. Já não era mais uma humanidade tão brutalizada, porém ainda com hábitos extremamente brutais, como nós ainda hoje temos, né? Não podemos ser hipócritas e dizer que nós ainda não temos. E aí então vem a linguagem de Kardec, né? A linguagem da época, né? Das luzes, né? Em que naquela época, o país, a França, estava no iluminismo, então, para que a humanidade desse atenção àquele conhecimento, foi-se usado de uma linguagem mais intelectual, também reforçando as revelações anteriores, inclusive a lei moral de Cristo, que foi exemplificada e que, se Cristo exemplificou, nós também somos convidados, de alguma forma, a exemplificá-la, a aprendê-la e a passá-la adiante. E agora, né, vou deixar a palavra ao amigo Rui. Pois é, seguindo nesse mesmo raciocínio, nesse mesmo sentido, há 4.000 anos era necessário um Deus difícil, né, vingativo, porque o povo da época ainda era embrutecido. Muito bem. Há 2.000 anos atrás, já veio Jesus, trazendo a lei do amor. E hoje, 2.000 anos para frente de Jesus, nós mudamos? Fica uma reflexão para todos nós aí. Exatamente, como o Juliano havia comentado, né, que nós somos muitas vezes os agressores, né, e criticamos os demais sem olhar para nós mesmos. Antes de ceder a palavra ao Miguel, o amigo Luiz aqui já estava com a mãozinha levantada, eu vou deixá-lo falar, Miguel. Eu não posso deixar passar um gancho aí em cima do que o Juliano falou, né? Quanto ao Espiritismo nos convidar a olhar internamente a nós mesmos. Acho que é muito importante isso, né? E há duas palavras que não podem deixar de ser ditas acerca deste assunto, que eu acredito que são reforma íntima. Exatamente. Miguel? Eu gostaria, na linha de pensamento do Juliano,
dizer que esse trecho nos traz muito grande a situação moral, porque se nós pensar em moral autônoma e moral heterônoma é aquela que, se você não fizer, Deus te castiga. Aquilo que o Juliano falou. Então, na verdade, Deus é bom e justo. Isso é uma moral autônoma. E esse trecho me faz lembrar muito esse tipo de moral, porque a maioria das religiões diz assim: se você não fizer, Deus te castiga. Na verdade, Deus não castiga ninguém. Deus é justo, né, Miguel? Nós é quem, na verdade, geramos os nossos próprios castigos, né? Por conta dessa harmonia e dessa divina providência. Rejane? Complementando o que o Miguel falou, nos tira da desculpa da ignorância e nos chama à responsabilidade de nosso livre-arbítrio, que nós não podemos mais culpar a outrem além de nós mesmos, né? Aquilo que nós esperamos a mudança no mundo não é só cobrar, é darmos o exemplo dessa mudança, né? Então a ignorância já não mais nos protege, somos responsáveis. Exatamente, fechando esse raciocínio perfeitamente. Dando sequência, então, aqui, não é mais o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena que se retribua olho por olho e dente por dente, mas sim o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Retribui o mal com o bem. Não façais a outrem o que não quereis que vos façam. Então, aqui é realmente o que nós estamos falando, o que nós queremos, nós temos que gerar aquilo que queremos, né? Porque Deus é soberanamente justo, não nos cabe buscar a vingança, não nos cabe buscar a justiça, né? Nós precisamos ser aquilo que nós gostaríamos que os outros fossem conosco. Não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe, sob as mais severas penas, a maneira pela qual quer ser adorado, e se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grande que vê o pensamento e que não se honra com a forma. Enfim, não é mais o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Ok? Então, aqui também fechando esse raciocínio, alguém gostaria de comentar alguma coisa antes que a gente vá para o item 24? Rejane? Ele mostra como um pai, vou fazer uma analogia como um pai, infinitamente bom e justo. Ele orienta seus filhos para que façam o bem, mas ao mesmo tempo permite, porque não adianta só ser perdoado, a pessoa tem que fazer a reparação. Permite que cada um repare o mal que cometeu. E isso a reencarnação promove. Então, ninguém pode reclamar na diversidade de existências, porque cada um, na realidade, está cumprindo aquilo que pediu, aquilo que necessita corrigir. Então, nós não podemos perder essa oportunidade de fazer essa correção agora. Por mais que a gente pense, posso ter mais umas 1000 existências, por que não resolver agora, nesse momento? Exatamente. Miguel, gostaria de comentar? Eu só gostaria de pedir ao Juliano que ele me corrija se eu estiver errado. Essa lei do olho por olho, dente por dente, é a lei de Talião. Na verdade, não é a lei de Deus, é a lei de Talião que dizia que olho por olho, dente por dente. O que acontece, Miguel, realmente são leis, né, sociais de nível moral compatível, né, à humanidade, mas que aí nós remetemos a Deus, né? Então, nós, a humanidade, remete essas leis a Deus por acreditar e querer comparar Deus a algo da nossa própria existência moral. Quando você, inclusive, comenta sobre isso, você chega a uma outra conclusão. Por exemplo, no novo ensinamento, né, quando você vê a obra interminável, Deus, ele nem espera ser amado por nós, como diz esse trecho da Gênesis. Deus, ele espera promover o amor dentro de nós. Porque Deus não tem carência afetiva.
Deus não tem a necessidade de ser amado. Nós temos que amar a Deus, isso é uma lei. Entretanto, tem que ser promovido por nós mesmos e não por imposição, por punição, por medo ou através de uma religião determinada. O amor a Deus é uma lei divina, mas o sentido que traz para nós é promover o amor dentro de nós. Amar a Deus e amar a todos, né? Então, primeiramente a gente tem que amar a si mesmo, amar aos outros, e aí sim, isso por consequência é amar a Deus. Então, vamos dar sequência? Obrigado, Juliana. Eu acho que foi bastante esclarecedor essas colocações que você fez aí. Item 24. Sendo Deus o centro de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões está conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com as fogueiras e torturas. Aquelas que têm um Deus parcial e zeloso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, segundo creem, mais ou menos contaminadas das fraquezas e mesquinharias humanas. Alguém gostaria de comentar esse item? Luiz? Gostaria só de falar, um pouco chover no molhado, né? Mas nós falamos de Deus, 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 né? Aí eu fui ver no vocabulário espírita o verbete, né? Que fala de Deus. Então, nós temos aquilo que nós já conhecemos, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso. Aí tem um trechinho que fala, né? Soberanamente justo e bom. Então, é esse o Deus mesmo que nós, assim, devemos cultuar em nossa mente para que nós tenhamos um norte, um rumo, né? Deus soberanamente justo e bom, ele não é injusto. Então, vamos lá, vamos fazer por merecer esse atributo divino. Item 25. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Como um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Nisto se resume toda a lei dos profetas. Não existe outra. Somente esta crença assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Mas seria possível amar esse Deus de Moisés? Não, não se poderia senão temê-lo. Esta revelação dos verdadeiros atributos da divindade, juntamente com a imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas entre os homens e impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob outro aspecto. Devia, por isso mesmo, agir contra os costumes e as relações sociais, incontestavelmente por suas consequências. Este é o ponto capital da revelação do Cristo, a qual não foi suficientemente compreendida a importância, e constrange dizê-lo, é o ponto de que mais nos temos afastado, o ponto mais desconhecido na interpretação de seus ensinos. Juliano? Como que a gente ama algo ou alguém que a gente não conheça, né? Então vamos interpretar isso para que a gente possa crescer com esse conteúdo, né? Como que a gente ama, por exemplo, um filósofo morto, um cientista que já partiu, um músico que tenha feito uma obra maravilhosa, mas que não esteja entre nós, né? Nós amamos através das suas obras, né? Então, a gente ama um filósofo através da leitura que ele nos proporcionou, o músico através da música que ele nos deu, né? E Deus, nós amamos através das suas criações.
Então, amar a Deus é amar a todas as suas criações. Só esse ponto aí, para complementar, né? Não tem como amar a Deus se você não ama as suas criaturas, os animais, se você não ama a natureza, se você não ama os homens, porque todos, inclusive os seus inimigos, são criados por Deus. E aí entra nosso constrangimento, não é? Porque nós realmente ainda não temos esse amor desenvolvido por todas as criaturas. Então a gente ainda precisa estar em desenvolvimento esse amor a Deus. Luiz? Aí, então, continuando essas explicações, né, me remeteu a uma questão que está no Livro dos Espíritos. A questão diz assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? E o texto ele fala no segundo parágrafo dos verdadeiros atributos da divindade. E tem uma nota de Kardec nessa questão que ela elenca alguns atributos de Deus, né? Porque na resposta dessa questão, os espíritos nos dizem: ficai sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente. Falam também que a nossa linguagem é limitada. Portanto, pode-se entender que esses atributos, eles não esgotam a figura de Deus. E aí eu achei importante trazer esse comentário para que nós saibamos o que é que nós estamos amando. No caso, falando de Deus, né? E então, assim, nessa nota dessa questão do Livro dos Espíritos, né? Tem toda uma lógica, né, que explica por que é que Deus é eterno, é imutável, imaterial, é único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Vale a pena mesmo darmos uma atenção, com um pouquinho de nosso tempo a essa questão, para nosso conhecimento e como, assim, da minha opinião, sabermos o que é que estamos amando, dedicando o nosso sentimento. E diante disso, Luiz, a gente ainda, como eu falei, né, não conhecemos ainda plenamente a natureza de Deus, mas nós conseguimos compreender e nos aproximar de suas criaturas, que é o que está ao nosso alcance. Então, para que possamos, então, desenvolver esse amor a Deus, a gente precisa desenvolver o amor às criaturas, e é isso que está ao nosso alcance. Estamos ainda muito distantes de compreender a natureza divina, talvez nunca, né, nunca talvez é uma palavra, né, difícil de mencionar, mas estamos imensamente, imensuravelmente longe de conhecer a natureza divina, dada a nossa pequenez ainda. E o que podemos, então, para poder amar aquele que nós não compreendemos, mas nós compreendemos a criação, como o Juliano mencionou. Como que nós fazemos para amar aquele que já não está mais entre nós, né? Seja ele um cientista, um filósofo, um músico, né? É através de suas obras. Então, eu acho que ficou muito bem exemplificado isso, né? E o Luiz também falou, mencionou alguns trechos aí que nos auxiliam. Alguém gostaria de comentar? Miguel? Bom, eu complementando aquilo que você falou das leis de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus disse: amar o próximo como a ti mesmo, vírgula, como eu vos amei. Você imagina como ele nos amou? Se é que podemos imaginar, não é, Miguel? Juliano? Isso é muito fácil de imaginar, inclusive de comprovar. O amor de Deus é o mais fácil do mundo. Difícil é o amor dos homens. Imagina você criar um ser imperfeito, cheio de defeitos, que patina nos mesmos erros, imensuravelmente, repetidamente, mesmo assim, ter a misericórdia de permitir que ele possa atingir a perfeição? Se isso não é exemplo de amor, eu não sei o que é. Para a gente verificar aqui, né, o nosso imenso constrangimento diante da possibilidade de sermos aquilo que nós não conseguimos ser porque não queremos, né? Como a Regiane falou, né? Nós não somos mais, não podemos mais alegar ignorância.
a gente tem a responsabilidade diante daquilo que a gente já sabe. Fabrício? Eu gostaria de comentar essa questão da construção moral, né, que está na parte filosófica da doutrina, e que Allan Kardec sempre recorre, que a ética ela varia com o tempo, né, com as sociedades e com a cultura, e a moral ela está, no caso, intrinsecamente conectada à lei de amor, né, à caridade. Então, o perdão, a caridade emocional, né, espiritual, não só material, mas principalmente essa, são fundamentais para a gente entender a grandiosidade, né, do nosso Criador. Então é importante que a gente nos faça, né, nos construa por dentro na questão moral, que a moral é interna de cada um e é baseada na construção de conceitos, né, e no caso a religião e outras formas culturais de determinados povos, né, dependendo de cada cultura, a gente evolui e caminha num sentido mais claro de compreensão do outro, né? Pois não, Regiane? A lei do amor, ela vem para extirpar o orgulho e egoísmo, que são as duas chagas que nós ainda teimamos em prol de nós mesmos. Então, é se observando e buscando a própria reforma íntima, como o nosso irmão Luiz disse, porque enquanto nós não extirparmos isso de nós, nós não evoluiremos. Juliano? Eu gostaria que você comentasse um pouco, porque saindo um pouco do cerne da questão, mas a maioria das religiões ainda misturam e confundem Deus com Jesus. E o Espiritismo tem uma visão distinta. Então, por favor, explana em cima disso, tá? Só para ficar bastante claro para todos, por favor. Sim, Rui gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Sim, Deus é o criador de todas as causas, né? E, na verdade, o que nós entendemos de um só Criador, imutável, Pai de tudo. Jesus, o seu Filho, como nós, espíritos em evolução, né, que nós seguimos a sua jornada. E são coisas distintas. Um é o Criador e o outro é o seu Filho. Um é a causa e o outro é o efeito. Nós somos suas criações, nós somos seu efeito. Então, Jesus, né, para os espíritas, para o que nós conhecemos aqui, é o seu filho mais evoluído, né, que foi colocado na doutrina espírita, que a Terra teve aqui como exemplo, né, que Jesus é o exemplo. Então, isso veio através do quê? Das reencarnações, do seu trabalho, do seu esforço, do seu desenvolvimento, né, há muito mais tempo reencarnado, né, então ele é seu filho. Então, são coisas distintas. Um é o Criador e o outro é a criatura. Regiane? Tanto que a primeira questão do Livro dos Espíritos é o que é Deus, não quem é Deus. Porque Jesus veio como homem na Terra. E Deus, nós não temos ainda condições de imaginá-lo, e na realidade nós, que cada um imagina de uma forma, mas ainda nós temos esse grande desafio, né? O que é Deus? Milton? Queria só fazer um complementozinho rápido, que mostra, né, aí da nossa responsabilidade, como a Rê diz, e a gente fazer uma reflexão. O tanto que a gente está longe de Jesus, imagina de Deus. Mas acho que é isso que nos constrange, Milton, que o Juliano até estava falando, por Jesus ser criatura e não criador, é como se nós também, enquanto criaturas, tivéssemos plenas condições de alcançar o que Jesus alcançou, né? Então, a nossa imperfeição ainda não é o que nos limita, somos nós que nos limitamos porque nós não queremos atingir essa evolução, porque, como a Regiane também havia comentado, já temos as informações, nós já temos o conhecimento, nós já somos responsáveis por isso. E é por esse motivo que nós ficamos tanto presos às expiações, né? Às provas e às expiações. Porque a gente tendo condição de praticar, de pôr em prática esse amor que já nos foi ensinado, nós não temos ainda a vontade de colocá-lo em prática devido ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Milton?
E só complementar que isso não quer dizer assim, uma coisa para desanimar a gente, é só para deixar claro que a gente precisa se esforçar, e como Deus é justo, nós temos essa capacidade de se tornar um espírito evoluído, como foi Jesus, como é Jesus. Mas é só para a gente precisa do nosso esforço, que às vezes a gente deixa de lado. Eu acho que é esse exatamente o ponto, Milton, é a questão do esforço, né? Rui, gostaria de falar? Eu só gostaria de complementar que possivelmente algumas religiões que acreditam que Jesus é Deus é pela sua grandeza, né? Por tudo que ele representou, pelo seu amor, pelo tudo que ele se dedica a nós aqui encarnados. Tanto é verdade que, quando Jesus estava na cruz, o que ele disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, aí, acho que todas as religiões sabem que Jesus não é o Deus Criador, mas é um Deus de amor, né? Aquele que traz para nós todo o conceito da lei do amor e assim por diante. Pois não, Regiane? E quando colocamos Jesus num pedestal, em vez de nós nos aproximarmos dele, nós nos distanciamos. Nós colocamos como um Deus que veio com privilégios, e não veio com privilégios. Ele passou por muito sofrimento, passou por muita coisa, veio numa família simples. Então, quando a gente coloca Jesus ao nosso lado e vê que é possível nós fazermos as nossas reformas, e esse é o propósito, e não distanciá-lo de nós. Juliano? O Espiritismo ele tem um ponto bastante interessante. Não é que ele não engrandeça Jesus, ele é lógico que ele engrandece, mas ele também engrandece outros espíritos, né? Então, além de Jesus, né? Espiritismo, se você estudá-lo em profundidade, você vai perceber que ele engrandece Moisés, ele engrandece São Luís, ele engrandece Santo Agostinho, ele engrandece diversos outros espíritos que tiveram também missões duras, né? E que colaboraram aí para que pudéssemos ser seres melhores hoje do que nós éramos no passado. Isso não é tirar os méritos de Jesus, é levar para a mesma para o mesmo patamar outros espíritos que também batalharam muito na Terra e que merecem o reconhecimento. Exatamente. Se há outros espíritos que foram capazes de colocar em prática as leis de amor que Cristo também colocou, né? É muito válido falar, né? Ressaltar a importância deles, né? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Item 26. Entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo, vós não as podeis ainda compreender, e eu tenho muitas outras a vos dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo em parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará. Então, aqui já está fazendo uma menção ao Espírito da Verdade, né, Juliano? Existe uma dúvida grande, né, dentro do Espiritismo, se o Espírito da Verdade seria Jesus. É-nos passado através dos Espíritos que sim, que o Espírito de Verdade é o próprio Jesus se comunicando. Mas todos têm essa mesma interpretação? Eu havia ouvido já previamente que sim, que o Espírito de Verdade seria Jesus, ou egrégora, né? Eu já havia ouvido o termo egrégora, Espírito de Verdade. Então, se não Jesus, todos os que vieram em seu nome. Também não sei se esse é um ponto de vista equívoco. Bom, eu acredito que seja assim, Jesus que veio trazer a boa nova, né? Exemplificando, trazendo a revelação, né, da terceira revelação, ou seja, mostrando aquilo que ele não conseguiu dizer tudo na época porque não poderia, e que agora viria fazer como se fosse uma tradução de tudo aquilo que ele fez sobre o plano espiritual e o plano material. E por que, Rui, não assinou como Jesus? Essa é uma dúvida. É muito relativo isso aí. Kardec também não respondeu como Hippolyte Léon Denis, né? Ele colocou Allan Kardec. Isso não tem. Isso também talvez nem para engrandecer o próprio espírito, né? Para dizer para ele, olha, o espírito da verdade não fica por isso mesmo. Eu acho que é uma coisa mais simples, mais objetiva. Essa é a minha opinião.
Luiz, gostaria de comentar o que nós conversamos até aqui, um pouquinho, acrescentar o conhecimento? Não só a respeito dessa dúvida do esclarecimento trazido agora, né? Nós temos uma questão no Livro dos Espíritos que diz assim: porque os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje? E fazem uma comparação de que para crianças, né, como nós, crianças espirituais, não é tudo que pode revelar. Na própria obra interminável, tem no texto complementação. Como sabeis, só vos é dado aquilo que podeis compreender. Eu acredito que é nesse sentido que, assim, se Jesus realmente é o Espírito de verdade, para nós, diretamente, né, a não ser pela explicação dos Espíritos, não consta nas obras de Kardec essa explicação. Exatamente. E só para finalizar, então, se já nos é dado o poder de conhecer o que conhecemos, temos a responsabilidade, então, né? Porque o conhecimento, ele não traz apenas benefícios, mas traz imensas responsabilidades. Gostaria de comentar? Alguém gostaria de encerrar? Rejane? Até eu estava pensando aqui, não sei se eu estou equivocada, porque ele falou que a verdade vos libertará. E até vindo como o nome de Espírito da Verdade, nos remete propriamente ao que ele diz em parábolas lá atrás, até para que possamos identificar o que ele está querendo dizer. Até uma forma, porque somente a verdade, a partir do momento que nós pudéssemos ver de forma clara a verdade, sem o prisma do nosso orgulho e do egoísmo, é que nós poderíamos nos libertar. Bom, pelo menos Jesus nos mostra uma coisa muito claramente, que não é necessário assinar sua obra para que ela seja verdadeira, né? Nós, então, entendemos o teor da obra pelo seu conteúdo e não pela sua assinatura, né? Eu acho que podemos encerrar dessa forma. Tudo bem, meus amigos? Eu vou pedir para o meu amigo Luiz aqui fazer o encerramento, então, com uma prece, por favor. Somos imensamente gratos pela oportunidade de poder compartilhar os ensinamentos e, de antemão, que nós tenhamos em mente que ensinamentos não são para ser guardados, é para beneficiar nossos irmãos, a nós mesmos, sob as mais diversas formas, praticando a reforma íntima, que mais tarde fará brilhar em nós a humildade, a caridade e por aí vai. Muito obrigado a todos, uma boa noite de domingo. Uma boa noite a todos.